Saudações, alunos do IFRS. Aqui é o William, tá? Professor William, e eu estou aqui para o nosso primeiro vídeo sobre a parte de cálculo de carga. Tá? Então, esse vídeo aqui é para o pessoal do ensino superior, das disciplinas que envolvem os processos de fabricação por fundição. Então, tem disciplinas do tecnólogo de processos metalúrgicos, na engenharia metalúrgica e na engenharia de produção. Então, são todas disciplinas que eu sou o professor responsável, então a gente está trabalhando através dessa plataforma, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, no vídeo do dia 8, eu disponibilizei algumas indicações sobre capacitações e treinamentos à distância para a gente fazer nesse período da quarentena, tá? Então, hoje está sendo o primeiro vídeo sobre cálculo de carga e os próximos vídeos já tem a data aqui, quando eles vão estar disponíveis, no dia 14, no dia 16, sobre os processos de fundição, tá? Então, agora na sequência, a gente vai ter o próximo, começar o assunto sobre cálculo de carga. Então, pessoal, o que é o cálculo de carga na fundição? Quem fez fundição 1, já espero que ainda se lembre, mas para quem ainda está fazendo fundição 1 na engenharia metalúrgica, o pessoal da produção, da engenharia de produção, o cálculo de carga, a principal finalidade dele é a obtenção da composição química da matéria-prima a ser produzida numa indústria de fundição, tá? Então, a gente consegue determinar a quantidade de matéria que vai ser utilizada para o nosso equipamento dimensionado, o nosso forno, tá? E vai correlacionar a quantidade de matéria-prima que a gente adiciona, a quantidade do elemento químico que a gente precisa pela especificação, o rendimento deste elemento químico durante a fusão e a quantidade que ele é incorporado no teu metal líquido. Então, como matérias-primas, a gente tem carga base, que corresponde ao material adicionado no início da corrida, quando o forno está frio, a gente não colocou nada ainda, e carga adicional. O que seria carga adicional? Carga adicional é aquela correção final que a gente vai fazer na composição química, algum elemento de liga que pode estar faltando ou não, que a gente adiciona no final, depois que já fundiu toda a tua carga base. Então vem a etapa de correção de banho, tá? E para carga base a gente tem lingotes primários. O material primário é aquele material que ele é produzido a partir do teu minério. Então, por exemplo, a indústria que produz gusa para ferro fundido, por exemplo, ou para aço, ela produz através do beneficiamento do minério de ferro. O alumínio primário ele é feito através da bauxita, que é o óxido de alumínio. Da alumina, que é o óxido de alumínio que é retirado da bauxita, que é o principal agregado mineral. Tá? Então, esses são materiais primários. Materiais secundários, ou carga base de lingote secundário, é quando é um lingote que ele tem um pouco maior quantidade de impurezas, tá, pessoal? Então, por exemplo, para alumínio, tu junta sucatas numa mesma classe de alumínio e tu funde para eliminar boa parte de impurezas e defeitos, mas tu vai ficar com alguma impureza nesse teu material ainda, mas ele é um lingote que ele é refundido, tá? Ele já foi utilizado, foi uma etapa a mais do processamento, tá? Sucata em si, então, quando a gente trabalha com sucata no cálculo de carga, ela é uma fonte de contaminante, tá? Então, o lingote secundário nada mais é que uma pré-fusão da sucata para ter um lingote específico de melhor densidade para fazer o cálculo do forno e maior homogeneidade de composição química, tá? E material de retorno. O material de retorno, ele é uma sucata de excelente qualidade dentro da fábrica. Por quê? Porque ele é composto exatamente dos canais de descida e maçalotes que já foram utilizados para a produção daquela mesma liga. Então ele já tem a composição química específica correta da linha do teu produto final, tá? Só que se uma planta tem muito material de retorno, quer dizer que ela não tem um bom rendimento metalúrgico. Então, para a composição química, ela é uma matéria-prima de muito boa qualidade, mas possuir muito dessa matéria-prima é um indicativo que o teu rendimento metalúrgico da tua planta não está muito bom, tá? E como carga adicional, a gente tem ferroligas e antiligas, tá, pessoal? Então, antiligas é todo o elemento de liga quando não é base ferrosa. Então, a gente chama de ferroliga para adições em aço, então fundido, e antiliga para banhos de alumínio, banhos de cobre. Então, para não usar ferroliga no alumínio, tu vai estar contaminando essa carga no cobre. Então, usa uma antiliga, tá? Carburantes, que são fontes de carbono para a tua carga. Então, principalmente para ferros fundidos é utilizado.
Fundentes e fluxantes são outros insumos que vão facilitar o processo de fundição. E desgaseificante e desoxidantes também são outras cargas adicionais utilizadas para melhorar a qualidade do teu metal líquido com a remoção do oxigênio em equilíbrio e também de outros gases para evitar porosidades e inclusão de óxidos no teu material. Cálculo de carga, né? Ele vem basicamente da contribuição do elemento químico em cada uma das tuas cargas base que tu usa no teu cálculo inicial, tá? Então, por exemplo, a gente tem no nosso forno 50% de gusa e esse gusa tem 4% de carbono. Então, quer dizer que no nosso metal líquido, o percentual de carbono que vem do gusa vai ser de 2%, porque metade dessa carga é feito de ferro gusa. Então, a gente tem aqui uma fórmula matemática que a porcentagem do elemento introduzido vai ser função da percentual do elemento na matéria-prima, a porcentagem de matéria-prima adicionada e o rendimento dessa incorporação e o quanto que ele vai incorporar. Então, para cada elemento, a gente pode ter valores diferentes para cada uma dessas funções. Então, o forno, por exemplo, influencia o rendimento do certo elemento de diferentes formas, tá? Então, não é sempre o mesmo percentual que ele influencia. E isso muda o nosso cálculo de carga. Então, para condições de contorno, no problema de cálculo de carga, a gente tem a faixa de composição química dos elementos da liga metálica a ser produzida, a composição química de cada matéria-prima, as perdas ou ganhos dos elementos de fusão, tá? Então aqui tem ou ganhos, porque dependendo do tipo de forno, a gente pode ter o aumento de um dos elementos, no caso o carbono no forno cubilot, tá? Então isso é um caso bem particular, o forno cubilot ele aumenta o potencial de carbono no teu banho líquido, por quê? Porque ele é o forno cubilot, ele nada mais é que na sua montagem é carvão e matéria e sucata, carvão e carga. Então, como toda fonte de calor vem da queima desse carvão, tem um carvão residual que fica na carga. Então, ele aumenta o teu carbono no metal líquido. Então, e o rendimento e valores das ferroligas e sua disponibilidade. Tá? Então, essas são as condições de contorno para o problema de cálculo de carga. E o que a gente precisa considerar? Que a composição pode variar em função da carga, tá? Lote de matéria-prima e adições. Então, dependendo daquele certificado que tu tem, aquilo que tu está colocando nem sempre é exatamente aquilo ali, porque é sempre uma média. E a gente não consegue sempre reproduzir a mesma carga igual. Não existe uma receita de bolo padrão para ter uma mesma carga. É muito difícil tu conseguir tirar exatamente a mesma carga em todos os percentuais de composição, tá? E o rendimento de composição varia conforme o equipamento de uma fundição para outra e particularidades da operação. Então, por exemplo, tu não pode ter a receita de como fazer um ferro fundido na empresa A e levar ela para a empresa B, que vai ser a mesma situação. Não, vai ter uma diferença entre elas. E por último é calcular o percentual dos elementos para o meio da faixa desejada. Tá? Então a maioria das ligas metálicas tem uma faixa de máximo e mínimo, e é vantagem sempre estipular o meio dessa faixa, porque tu tem uma margem de erro do teu cálculo ali para mais ou para menos. Então vamos ver isso na parte prática, um exercício simples aqui para a gente aprender juntos, tá? Então, pessoal, ó, temos 3 cargas base, tá? Gusa, sucata de aço e retorno, com diferentes teores de carbono, silício, manganês, fósforo e enxofre. Temos o rendimento do tipo de forno, tá? Tem forno do tipo de indução, forno que é o forno utilizado nesse problema, tá? A gente pode ter outros tipos de fornos, que é fornos rotativos e fornos cubilot, que esses vão fazer parte de uma aula futura, tá? E aqui a gente tem a parte de carga adicional, que são as ferroligas e grafite, para alguma correção, se for precisa, tá, pessoal? Então, a primeira parte do cálculo base eu vou fazer, e se precisar alguma correção, fica como atividade para vocês fazer agora em casa, tá, pessoal? Então, o que pede no exercício? Para acertar a composição química da carga com 50% de gusa, 10% de retorno e 40% de sucata, para produzir num forno de indução
uma composição química com 2,5% de carbono, 1,15% de silício e 0,3% de manganês, tá? Então, lembrar que pode ser necessário fazer correção do banho líquido. A parte do cálculo de carga na prática aqui, tá? Prática do cálculo de prática. Então, o nosso problema ele já nos deu um objetivado aqui, tá? Então, o nosso objetivado é 2,5 de carbono, 1,15 de silício e 0,30 de manganês, tá? Então, eu vou fazer para o carbono a distribuição e correção, tá? Explicar como é que funciona e vocês terminam de fazer o exercício em casa, tá bom? Então, pessoal, ó, vou pegar aqui o marca-texto. A nossa carga ela é composta de 50% de gusa e o nosso gusa tem 4,1 de carbono. Logo, referente ao gusa, tem no teu metal líquido 2,05 de carbono vindo do gusa. A nossa sucata de aço tem 40% na nossa carga, sendo que a composição de carbono dessa carga é 0,15% de carbono. Então, no nosso cálculo final, ele vai colaborar com 0,06% de carbono. E a gente tem 10% de retorno, tá? 10% de retorno vai te dar 3,5 de carbono na sua base, então ele tem 0,35 no final, colaborando para o nosso carbono. Tá? Então a soma total de carbono é 2,46. Tá? Então não é exatamente o que a gente precisa de 2,5. Tá? E a gente não levou em consideração as perdas que vão acontecer nesse processo, porque a gente tem uma perda devido ao forno. Tá? O forno de indução ele perde carbono. É o que menos perde, mas ele perde um pouquinho de carbono. Tá? Então a gente tem que descontar 1,5% desse valor aqui. Tá? Então a gente chega num valor que dá 0,037 e chega no final de 2,42 de carbono. Tá? E o nosso objetivado é 2,5. Tá? Então agora para fazer o ajuste final de composição, a gente utiliza essa fórmula aqui. O que é essa fórmula? Tu pega o valor médio, no caso o nosso 2,5 aqui, e a gente tem o valor obtido, que foi 2,42. Então a gente faz a diferença de 2,5 menos 2,42, então vai dar 0,08 aqui. Então a gente vai ter que 0,08, tá? E, porque é 2,5 menos o 2,43, e a gente divide pelo produto do teor do elemento de liga e o rendimento desse elemento de liga. Tá? Então é o teor do elemento de liga e o rendimento do elemento de liga. Aí a gente vai ter o quanto que precisa adicionar de carbono para fazer a correção para subir de 2,42 para 2,5, tá bom? Então, sigam essa mesma metodologia nos outros. Até o final da semana eu vou estar disponibilizando mais uma lista de exercícios com 2 exercícios de cálculo de carga para vocês, tá bom? Pessoal, era isso. Para o vídeo não ficar muito longo, tá? Fique em casa, lembre-se disso, fique em casa.